Salve, irmão, com a graça e a paz de Jesus. Quero que nesta noite os irmãos estejam orando. Nós estamos aqui mais uma vez nesse culto online, onde estaremos aqui intercedendo, clamando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Antes de fazer a leitura bíblica, gostaria de passar alguns avisos para os irmãos. E gostaria também de estar lembrando que esse mês de maio inicia o mês da família. Então, que nós estejamos assim intercedendo, orando por cada família, colocando aos pés do Senhor, para que o Senhor venha guardar, livrar de todo mal. Porque nós sabemos que a família é a menina dos olhos de Deus. Que Deus possa estar abençoando cada família nesta noite. Gostaria de lembrar os irmãos também que estão nos assistindo, que temos o nosso culto, os cultos às quarta-feiras, que tem início às 20 horas, e o culto também domingo, que dá início às 19h30. Estamos na página do Facebook, que os irmãos possam nos acompanhar. Gostaria também de lembrar os irmãos que temos também aconselhamento pastoral com o nosso pastor Robson, seu velho, com hora marcada. Os irmãos que sentirem desejo de conversar, de pedir uma orientação, um aconselhamento ao nosso pastor, que os irmãos estejam entrando em contato com ele, marcando, agendando um horário que ele estará à disposição de cada um irmão. Eu não sei se todos têm o contato do pastor Robson, mas nós temos aqui um telefone que é 97012-4233. 97012-4233. Gostaria também de passar o contato da Caixa Econômica Federal para aqueles irmãos que gostariam de estar assim dando os seus dízimos e não tem como vir à igreja porque a igreja está fechada. Nós só estamos assim transmitindo o nosso culto online. Então vou passar o endereço, agência 0200, conta corrente 2547-1, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 0200, conta corrente 2547-1, operação 003. E aqueles irmãos que gostariam de estar fazendo seus pedidos, algum pedido que quiser colocar para os irmãos poder orar, os irmãos podem colocar pelo Facebook, está ali explicando seus pedidos de oração, que no final do culto nós vamos estar orando por cada um pedido, por cada família. Então, irmão, não deixe de colocar os seus pedidos pelo Facebook, que após o final do culto nós estaremos assim orando, entregando cada dificuldade, cada problema nas mãos do Senhor. E nesse momento nós vamos estar fazendo a leitura bíblica lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Relacionada à família, que fala que Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Nós vamos estar fazendo essa leitura. Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim: Ora, disse ao Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na parte B, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus possa estar abençoando mais uma vez. Peço aos irmãos que estejam firmes em oração, orando por cada família representada, esteja colocando nas mãos do Senhor essa dificuldade, esse momento difícil que nós estamos passando. É o momento de buscar, o momento de estar entregando nas mãos do Senhor cada família. Às vezes é necessário que certas coisas aconteçam para que nós possamos assim fazer uma reflexão, dar mais atenção para a família, se aproximar mais. Então nós vamos estar aqui neste momento orando, entregando nas mãos do Senhor, por toda a família. Eu tenho certeza que todas as igrejas estão reunidas, orando pela família, entregando na mão do Senhor. E logo depois nós vamos estar orando. E antes de nós orarmos, vamos passar para um momento de louvor, convido o irmão Ricardo e o irmão André, que estará fazendo a parte de louvor.
te ama muito. E porque Ele te amou, Ele te salvou. E porque Ele te salvou, Ele te resgatou, para que você pudesse estar com Ele. Saiba, Deus te ama e Ele tem um projeto para a sua vida. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sem merecer, Deus me ama.
Vamos estar orando nesse momento, entregando o culto dessa noite nas mãos do Senhor e estar intercedendo por cada família nesse momento. E logo após essa oração, nós vamos ouvir um dueto com o irmão Antônio e a irmã Irene. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez estar na Tua presença. Queremos Te louvar, Senhor, queremos exaltar o Teu santo nome. Queremos, ó Pai, Te agradecer pelas Suas infinitas misericórdias, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus. O Seu amor, a Sua misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Senhor, perdoe nossos pecados, nossas faltas diante de Ti, Senhor. Perdoe tudo aquilo que temos feito que não é do Teu agrado, Senhor. Mas que o Senhor possa, Deus, nos encher do Teu Espírito, Deus, como foi cantado aqui, Senhor. Que possamos mais e mais buscar a Tua presença em nossas vidas, Pai. Que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Abençoe agora nesta noite, Senhor, cada família representada, Deus, entregando esse mês de maio nas Tuas mãos, que é o mês da família, Deus, onde nós buscamos, intercedemos, clamamos a Ti, Senhor, por cada família, Senhor. Que o Senhor possa entrar em cada lar neste momento, Senhor, libertando, restaurando, Deus. Que o Senhor, Deus, possa abençoar cada casamento, cada filho, Senhor. Esteja firmando essa família na rocha que é Cristo Jesus. Pai, quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, a família do nosso pastor Robson, Deus, que o Senhor possa visitá-lo, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Abençoa, Deus, cada família da nossa igreja, Deus, cada família que está nos assistindo, que está ao alcance de nossas vozes, ó Deus, que o Senhor possa derramar a Sua graça, o Seu poder sobre cada família, ó Deus. Que o Senhor possa visitar cada coração neste momento, ó Pai. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em Teu nome, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos estar orando mais uma vez, entregando a vida do pastor Robson, que vai estar trazendo a palavra, a mensagem desta noite. Que Deus possa abençoar e usá-lo poderosamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez estar falando, Deus, contigo. Nesta hora, Deus, eu quero entregar a vida do pastor Robson nas tuas mãos. Que o Senhor possa usar ele, ó Deus, conforme a tua vontade. Que cada, Pai, palavra aqui, ó Deus, explanada, que possa ser enviada de Ti, que possa tocar cada coração neste momento, Deus. Que possa ser alimento para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar poderosamente. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meus queridos, uma boa noite. Nós estamos iniciando hoje, o primeiro domingo de maio, o que para os batistas, se comemora o mês da família, E nós iniciamos já com a inspiração de um casal, que representou bem na questão espiritual, principalmente, uma família, um casal, Diácono Antônio, sua esposa, a irmã Emi, a primeira família a adorar ao Senhor conosco em alusão ao mês da família. Que Deus continue abençoando a cada família, as nossas famílias aqui da Primeira Igreja Batista de Anchieta. Que Deus abençoe também a tua família, que em nome de Jesus nenhum mal possa alcançar a tua casa, a tua tenda. E estejamos todos sempre guardados e protegidos pela boa e poderosa mão do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu, falando sobre família, eu comecei a preparar o meu esboço, uma mensagem para que nós estivéssemos falando como primeira mensagem pregada por mim aqui nesse mês da família. E o Espírito Santo, foi estendendo a coisa e no meu esboço ficou um pouquinho grande. Então, eu prometo que vou tentar resumir o máximo possível, daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com cada um de vocês na noite de hoje. Mas tenho certeza que Deus já tem falado grandes coisas desde o primeiro momento desse culto, os louvores, declarando, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus te ama, falando sobre o navegar nas águas do Espírito, e agora também com essa canção, pedindo que Deus quebre o nosso ego, o nosso orgulho, para que Ele possa se fazer vivo, presente, real e soberano nas nossas vidas. E eu quero falar sobre famílias rendidas à mensagem da cruz são mais felizes. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você. Famílias rendidas à mensagem da cruz são famílias mais felizes. E eu estava meditando no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, e Deus tocou o meu coração profundamente para que nós estivéssemos falando basicamente no versículo 30 desse capítulo 1. Mas aí eu te aconselho a depois, quando você tiver um pouquinho mais de tempo aí na sua casa, você pegar o capítulo 1 de 1 Coríntios e você se deliciar com o manjar espiritual que Deus tem preparado para cada um de nós ali. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 é a base do que nós vamos meditar na noite de hoje. O texto diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vou repetir, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual foi feito para nós, por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vamos orar mais uma vez? Deus querido,
Pai amado, Senhor eterno, meu Pai próximo, íntimo, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que Tu nos concede de estarmos na Tua presença, junto com os nossos irmãos e amigos que nos acompanham nos seus lares. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Quero te pedir, Senhor, que Tu venha falar aos nossos corações nessa noite, agora, por meio da Tua palavra. Deus querido, eu me coloco em condição de limitadíssimo. Eu me coloco, Senhor, em condição de carente da Tua graça, da Tua misericórdia. Deus, usa os meus lábios para falar a cada coração, para falar aos ouvidos desses que nos acompanham. Fala, Senhor, conosco, perdoe os meus pecados, tira, Senhor, toda limitação e toda dificuldade que nós, mortais, possuímos, e enche-nos com o Teu Espírito, que dos nossos lábios, Senhor, possam fluir brasas do Teu altar, santa e espiritual, para tocar a cada coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Famílias rendidas à mensagem da cruz são mais felizes. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 1, quando você lê em casa, você vai poder perceber que o apóstolo Paulo se escreve, esse texto para tratar de algumas questões que estavam confundindo a cabeça da família cristã que estava em Corinto. E, consequentemente, o resultado dessa confusão da família cristã atingia a todas as famílias, ali reunidas. Então, o apóstolo Paulo fala com o povo sobre o senhorio de Cristo, fala com o povo sobre a simplicidade da mensagem que fundamenta Cristo como Senhor da igreja. O apóstolo Paulo vai falar ali com aquele povo, que no meio da confusão deles, uns diziam eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, e outros eu sou de Cristo. Enfim, havia uma confusão. A mensagem da cruz, o senhorio de Cristo. O apóstolo então escreve, e nesse versículo 30, de uma forma bem resumida, ele define a sua linha de pensamento quando ele diz: mas vós sois dele em Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. E é exatamente esses pontos principais que eu quero bater com você aqui nesse momento, Eu quero introduzir essa mensagem dizendo: é bom que nós conheçamos de todas as matérias seculares que nos são apresentadas, de todos os assuntos desse mundo. Quanto mais nós estudarmos, nós seremos melhores como pessoas, como indivíduos. Mas se falharmos em conhecer a Jesus Cristo e a sua mensagem salvífica por meio da cruz do Calvário, será como se tivéssemos falhado em nossa missão aqui na terra como família. Nós podemos e devemos conhecer de todos os assuntos que nos são apresentados, mas se nós falharmos no conhecimento da mensagem salvífica do Senhor Jesus Cristo, nós consequentemente falharemos em nossa missão como família, porque Jesus, ele é a base de toda e qualquer família, de todo e qualquer povo, de toda e qualquer nação. Mas isso se deve ao fato de que na eternidade, para onde nós todos iremos um dia, a única coisa que vai importar vai ser o assunto a respeito do quanto nós conhecemos e entendemos sobre Jesus Cristo e a sua mensagem da cruz. Sabemos que nós somos cidadãos que estamos aqui de passagem, então é importante, enquanto estivermos aqui, conhecermos de todos os assuntos, sem desprezar
o assunto da mensagem da cruz que salva o pecador perdido e que mantém as famílias unidas, homogêneas e de pé. Nós não podemos falhar nessa questão. Então, as questões que eu quero ressaltar aqui nesse momento é que a mensagem da cruz de Cristo, ela nos revela algumas coisas que nos são necessárias. Dentre elas, esse vai nos apontar com mais ênfase. Primeira coisa que a mensagem da cruz de Cristo nos revela, e que o apóstolo Paulo compartilhou com a igreja de Coríntios, no versículo 30, ele diz: mas vós sois dele em Jesus Cristo. Esse é o ponto que o apóstolo Paulo enfatiza para a igreja de Corinto ali naquele momento. Ele diz: vós, igreja de Corinto, e serve para nós também, vós sois dele, mas em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12, fundamenta bem e nos dá uma clareza maior a respeito dessa fala do apóstolo, quando ele diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E ele diz: mas a todos quantos o receberam ao senhorio de Cristo, foi-lhes dado de serem feitos filhos de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo enfatiza que nós somos de Deus, mas tão só e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele quer nos levar a entender isso que João, no seu capítulo 1, versículo 12, dizia. Porque nós só somos de Deus, ou só seremos de Deus, a partir de Jesus Cristo. Isso precisa estar claro. Ninguém pode dizer eu sou filho de Deus se não estiver em Jesus Cristo. Ninguém pode dizer eu sou nascido de Deus se não tiver nascido em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a mensagem central de toda a Bíblia e principalmente de todo o Evangelho. Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos de Deus. Então, isso deve nos fazer pensar que alguém só pode ser de Deus através do senhorio de Cristo, porque todos os seres humanos são falhos, são pecadores, mas Jesus Cristo jamais falhou, jamais pecou. Por isso, a necessidade de nós entendermos que nós só seremos de Deus a partir de Cristo. E, ressalto, a igreja de Corinto estava debatendo, dizendo uns: eu sou de Paulo, eu sou de Deus, mas através de Paulo. Outros diziam: eu sou de Deus, mas através de Apolo, dos ensinamentos de Apolo. Isso não é possível. Todos os homens são pecadores, são falíveis, são suscetíveis a erros. Então, equivalente seria alguém dizer: eu sou de Deus, mas eu sou em Abraão, um grande homem, o pai da fé, segundo a Bíblia, mas Abraão é incapaz de tornar alguém ligado a Deus. Apesar do seu grande exemplo, Moisés, Davi, o próprio apóstolo Paulo, faz parte do que esse texto de Romanos capítulo 3, versículo 23 nos diz: todos pecaram. Então, se todos pecaram, ninguém pode ser de Deus por meio desses nomes. Isso também nos deve levar a pensar e a crer que não existe nenhum outro nome pelo qual nós podemos dizer eu sou de Deus a partir desse ou daquele homem, ou dessa ou daquela mulher.
não existe. Por isso, o texto, no versículo 30, ele enfatiza: vós sois dele em Jesus Cristo. Ele é a base. Qualquer um que tenta se aproximar de Deus por qualquer outra base, está errado, vai falhar. Só se pode chegar até Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 10, o apóstolo vai dizer: não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, todos são falíveis, todos são suscetíveis de erro, todos estão sujeitos a falhar. Por isso, nem eu, nem você devemos colocar a nossa vida ou a nossa família alicerçada em nenhum nome que não seja o nome de Jesus Cristo, conforme essa orientação do apóstolo. 1 Coríntios capítulo 11, ainda esse texto, no versículo de 11 a 13, diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. É natural que houvesse contenda entre aquele povo, porque o povo não estava firmado na base que é Jesus Cristo, estava firmado em homens, pessoas falhas, pessoas mortais, simples mortais. E ele continua dizendo: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo. Aí o outro diz: eu sou de Apolo. E o outro diz: eu sou de Cefas. E o outro: eu sou de Cristo. Esse tudo bem, estava bem fundamentado. Mas aqueles que não estavam fundamentados em Cristo não poderiam ir a lugar algum, senão a caminhos de contenda. E aí no versículo 13, o apóstolo Paulo continua dizendo: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Gaio e Cristo. Percebam que esse contexto, eu quero clarear um pouquinho aqui com você. Esse contexto onde as pessoas estavam meio confusas, principalmente a igreja de Corinto estava meio confusa com relação a quem seguir ou a quem se dirigir, foi um período em que eles já haviam vivenciado experiências frustrantes relativas ao Messias, ao Cristo verdadeiro. Antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitos outros homens que se diziam Cristo já haviam aparecido na história. E no entanto, esses falsos ou pseudo-Cristo, eles falharam na sua missão. E em consequência disso, as pessoas estavam perplexas, querendo entender e encontrar o verdadeiro Messias ou o verdadeiro Jesus Cristo. Eles aguardavam o Messias prometido de Israel, aquele que viria para resgatar, para libertar. Tanto que em Mateus capítulo 11, versículos de 2 a 6, nós vamos encontrar João, quando estava encarcerado. Ele manda os seus discípulos irem até Jesus e ele faz a pergunta: és tu mesmo o Cristo? Ou devemos esperar outro? Justamente por conta dessa frustração que eles estavam vivenciando. Outros cristos já haviam surgido na história e haviam decepcionado a nação. Os esperançosos, os confiantes na promessa do verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, era de se esperar que a multidão, que o povo, naturalmente ficasse meio perplexo em relação a quem seguir. Mas aqueles que haviam percebido
em Jesus Cristo, verdadeiro Senhor e Salvador, percebido a sua esperança presente, eles com certeza não estavam mais confusos e nem decepcionados, porque eles podiam comprovar, e foi isso que Jesus disse para os discípulos de João. Olha, quando eles foram perguntar: és tu mesmo Cristo? Jesus disse: olha, vai lá e avisa para João que os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam. Jesus responde com sinais que evidenciavam a sua autoridade messiânica sobre aquele período, aquele contexto da história. E então, somente aqueles que têm um relacionamento mais próximo com essa esperança salvífica é que pode ter certeza, é que pode comprovar, que estar rendidos ou estar curvados ou submissos ao senhorio de Cristo faz com que qualquer pessoa e qualquer família seja mais feliz, seja mais completa. Talvez pessoas que me ouvem ou que irão me ouvir já tenham se decepcionado com falsas esperanças ou com falsas promessas, mas eu tenho certeza, eu posso te garantir, eu posso te afirmar que aqueles que se aproximam do Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua mensagem salvífica através da cruz não tem do que se arrepender. Outro ponto que eu quero tocar dentro desse versículo 30 de 1 Coríntios é que, além de definir que alguém só pode ser de Deus através de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo também, na sabedoria celestial, ele define que esse Cristo, na continuidade do versículo, ele diz: o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos pensar e repensar com muito carinho, porque aquele que se aproxima de Cristo encontra a verdadeira sabedoria. Isaías capítulo 29, versículos de 14 a 16, eu vou ler aqui rapidinho com você. Isaías capítulo 29, versículos de 14 a 16, o texto vai dizer assim, Isaías 29, de 14 a 16, Deus diz: eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Perceba que, diante de Cristo, a sabedoria dos sábios se torna nada. O entendimento dos prudentes fica tímido e envergonhado, se esconde. Por quê? Enquanto o período da igreja de Corinto, mais ou menos, esse contexto aqui, a carta foi escrita mais ou menos no ano 50 a 60 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século. O apóstolo Paulo fala sobre sabedoria, porque esse período foi um período marcado por o início, da filosofia grega, ou das questões de conhecimento dessa filosofia, que buscava a razão para todas as coisas, buscavam, como sábios, entender ou encontrar a explicação para todas as coisas. O apóstolo Paulo ressalta com esse versículo para aquele povo que a sabedoria deles era inútil diante da sabedoria do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele diz: Jesus Cristo para nós foi feito por Deus
sabedoria, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento estava nele. Falar em sabedoria me faz ressaltar ou lembrar aqui também com vocês a respeito de Diógenes, né, que faz parte de um período da filosofia grega, e foi um período em que Alexandre o Grande vem das suas guerras e das suas grandes conquistas, e Alexandre encontra com Diógenes sentado, né, num cantinho, numa vida muito simplória, e Alexandre o Grande encontra com ele sentado e reconhece ele como seu antigo professor e se aproxima dele e diz: Diógenes, eu já conquistei tudo. Estou colocando com as minhas palavras, mas o que ele queria dizer era isso: Diógenes, eu já conquistei tudo, pede-me o que você quiser e eu te dou. E Diógenes olha para Alexandre o Grande, cheio de arrogância, se achando o sábio, o tal, e Diógenes olha para aquele homem e diz: única coisa que eu quero é que você saia da frente do meu sol. Ou seja, você já conquistou um monte de coisa, mas o sol não te pertence. O sol pertence ao Senhor da sabedoria, ao Senhor de todo poder. Então, sai da frente do meu sol, que a única coisa que eu quero é o sol para me abrigar. E então Alexandre o Grande, percebendo o quão tolo ele estava sendo diante de Diógenes, ele segue a sua vida sem mais argumento. Em Jesus está toda a sabedoria. Para Diógenes, o sol representava, segundo esse argumento dele, que havia algo que nenhuma sabedoria humana podia conquistar e nenhuma sabedoria humana podia dar. E esse algo poucos valorizam, poucos reconhecem, poucos entendem. É algo que só Deus pode nos proporcionar. Assim como o sol, tantas outras coisas. Porque a sabedoria em que o apóstolo Paulo cita aqui nesse versículo 30 é uma sabedoria que confunde a razão humana. No início do texto ele fala: enquanto os judeus pedem um sinal, né, e os gregos buscam conhecimento e sabedoria, nós buscamos ao Senhor dos exércitos, Deus de toda a sabedoria. Depois você lê esse capítulo 1 e você vai encontrar ele falando isso. Por isso o apóstolo Paulo diz: Deus fez Jesus sabedoria, não sabedoria segundo o conceito ou a percepção humana, mas uma sabedoria acima de toda e qualquer sabedoria. O maior ato de sabedoria foi a de um Deus capaz de morrer para salvar a humanidade perdida em seu pecado original. Aqui nós encontramos a fundamentação para o maior ato de sabedoria da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, Deus encarnado. Gênesis capítulo 3, versículo 15, mostra o que nós conhecemos como o próprio Evangelho, ou seja, as primeiras boas novas, onde diz sobre o pecado de Adão e Eva, e Deus dá a sentença ali para a serpente, que representava a figura de Satanás, e para a mulher, que representava a promessa do Messias, do Cristo, e ele diz: esta te ferirá a cabeça, e este ferirá o calcanhar, se referindo a essa sabedoria que o homem jamais poderia perceber. Sábio Deus que, conjecturando, aqui me permito fazer uma conjectura, sabe Deus que lá no céu olhou para a terra e viu cada um de nós mergulhado nos nossos pecados,
E é como o professor contava, né? É como se Deus perguntasse para si mesmo: o que eu vou fazer para resolver a questão da humanidade? E Deus se vê refletindo nessa conjectura, dizendo: se eu for lá como Deus, eles não vão acreditar. Como eu vou fazer para salvar a humanidade perdida? E Deus, em sua infinita sabedoria, ele diz: já sei, eu vou enviar o meu filho, e o meu filho vai morrer, para que através dessa morte o mundo possa ser resgatado da sua condição de pecador e da sua condenação ao inferno. Sabedoria essa que jamais um homem conseguiria compreender por si só. Um Deus capaz de morrer. Todos os deuses com D minúsculo, aqueles que se apresentam como deuses, são incapazes de morrer por alguém. Mas na sabedoria divina, Jesus Cristo, o Deus encarnado, veio e se rendeu, se permitindo levar até a morte, para que através dessa morte eu e você pudéssemos ter vida eterna. Ter vida eterna com Ele, é só através da morte de Jesus Cristo. E pasmem, que todos esses deuses, ainda que estivessem, deuses com D minúsculo, ressalto aqui, ainda que estivessem propensos a morrer por alguém, falhariam na sua missão, como falharam todos eles, porque ao morrer, os seus restos mortais ficaram nos túmulos, nos caixões. Então, não poderiam jamais cumprir a missão cabalmente e com tanta sabedoria como Jesus Cristo. Jesus Cristo, morrendo, ressuscitou, provando que Ele é Deus e que não estava limitado a nada que esse mundo, que esse cosmos pudesse colocar diante dele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, nós vamos encontrar o apóstolo falando a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo, dizendo: olha, este Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e isso foi comprovado porque ele foi visto pelos apóstolos e também por mais de 500 testemunhas. Ou seja, não há dúvida da divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a verdadeira sabedoria. Por isso o texto vai dizer, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que Jesus Cristo foi feito por Deus sabedoria, mas não uma sabedoria humana, uma sabedoria eterna, celeste. Só em Jesus é possível encontrar tamanha grandeza e tamanha sabedoria. Se permitir morrer, para que morrendo trouxesse vida, perdão e salvação a cada um de nós. Terceiro ponto que eu quero citar com você é justiça. O texto, ainda no versículo 30, ele completa dizendo que em Cristo se foi feito, este homem foi feito por Deus, sabedoria e justiça. Ele foi feito por nós justiça, mas não uma justiça segundo o nosso conceito terreno. Entende? A justiça do homem, ela analisa o homem ou o ser humano por bases e por valores objetivos. A nossa justiça nos faz analisarmos uns aos outros pelos valores objetivos, terrenos, pelos valores e conceito humano. A justiça do homem faz isso conosco. Por exemplo, por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 3, 10, ele diz: aquele que não trabalha, que não coma, mas mostrando uma justiça humana, uma justiça terrena. Se eu não trabalho, eu não posso querer me alimentar ou alimentar a minha família,
porque eu não estou fazendo por onde, eu não estou fazendo o que é justo. A justiça humana nos leva a pensar desta forma. Assim como também o apóstolo vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ainda se referindo à justiça do homem, aquilo que o homem semear, também ele vai colher. E está se referindo às questões especificamente humanas, que refletem também nas questões espirituais. Mas o que o homem semear, ele vai colher. Se ele matar alguém, ele vai ser julgado e provavelmente condenado a uma prisão. Se o homem trabalhar e estudar bastante, ele vai colher resultados de acúmulo de riquezas na sua vida. Via de regra, é assim que funciona. A justiça humana nos faz encontrar nas bases objetivas, terrenas, as respostas de acordo com aquilo que nós fazemos. Jesus Cristo foi feito por Deus justiça, mas não justiça ao entendimento humano. Foi feito ele justiça ao entendimento divino, celestial. E a justiça divina, ela avalia o homem por seus valores subjetivos, por seus valores espirituais, valores que estão no olhar de Deus. Por isso, nós vamos encontrar em Romanos capítulo 5, versículo 8, o texto dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A justiça divina faz isso, leva Deus a demonstrar o seu amor por nós, enviando Jesus para morrer por cada um de nós, mesmo nós não sendo merecedores, na condição de pecadores. Essa é a mensagem da justiça de Deus. Ainda um outro texto que nós vamos ler, que você guarde aí para você ler, Atos capítulo 17, versículo 30. O texto vai dizer: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Enquanto os homens consideram as nossas falhas, independente se nós temos ou não conhecimento do que fazemos, Deus, na sua justiça divina, celestial, Ele não leva em conta o teu desconhecimento, a tua ignorância. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Por isso, Ele anuncia que se arrependam, e se arrependendo o homem, Ele perdoa. Por isso, todos os homens que foram para nós referências bíblicas tiveram seus erros apresentados pela própria Bíblia e necessitaram de se arrepender, porque eles confiaram e dependeram não da justiça humana, dependeram da justiça divina, a justiça de Deus. E nós vamos encontrar isso muito claramente exemplificado na vida de Davi, por exemplo. Davi teve falhas gritantes, erros absurdos aos nossos olhos e segundo a nossa justiça, mas no entanto, ao se arrepender, obteve o perdão de Deus. Por isso, a mensagem da redenção, da cruz de Cristo, ela nos traz segurança na justiça divina, que é uma justiça que está pronta para socorrer ao aflito, ao necessitado, ao arrependido. Quarto ponto que eu quero citar aqui dentro ainda desse versículo: Deus foi feito, Jesus Cristo foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação. Quarto ponto dessa reflexão que eu quero compartilhar com você é que Jesus foi feito santificação, foi feito por Deus para nós, santificação. E eu quero dizer para você que nenhum homem, por melhor que seja ele,
Nenhum homem é santo por si mesmo, mas ele passa a ser santificado por meio de Jesus Cristo, através de um processo, através de uma sequência diária de relacionamento com Deus. E esse processo se dá quando o homem deixa de estar vivendo em sua natureza velha, para estar com Cristo. Quando o homem deixa de se prostrar diante das suas fraquezas, diante dos seus desejos carnais, para se prostrar diante de Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 5, essa santificação ela é mostrada quando Jesus diz: olha, sem mim nada vocês podem fazer, vocês só podem ser santificados a partir de mim, ou através de mim. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês não são de Paulo, vocês não são de Cefas, vocês não são de Apolo, vocês são de Cristo. Porque santificação sem passar por Jesus Cristo não existe. Santificação sem Jesus é ilusão, é engano. A santificação é um caminho de escolha do homem. O homem precisa escolher viver em santificação, mas é através da oração. Isso precisa ficar claro para a gente. É através da oração que nós conseguimos percorrer o caminho da santificação. Existem pessoas que tentam encontrar a santificação de diversas formas, ou compra de alguns objetos para oferecer em algum lugar, ou até mesmo no meio cristão, ofertando, entregando recursos financeiros em busca de uma santificação, ou seja, em busca de uma separação diante de Deus, ou até mesmo fazendo como o povo de Israel fazia, oferecendo sacrifícios. Mas a santificação só é possível encontrar através de uma vida de oração. 1 Pedro capítulo 4, versículos de 1 a 7, eu quero compartilhar com você. 1 Pedro capítulo 4, versículo de 1 a 7, mas eu vou me ater só no versículo 7, que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Os versículos anteriores vai falar sobre alguns comportamentos ou algumas atitudes que o povo achava que conseguiriam encontrar uma santificação ou uma separação diante de Deus, e se enganaram. Por isso, Pedro ele fundamenta no versículo 7, ele diz: olha, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede sóbrios e vigiai, mas em oração. A vigilância, ela faz parte de uma ação concreta e objetiva do crente, e essa vigilância se dá também em oração. Essa vigilância se dá com oração. Por isso, algumas pessoas tentam de diversas maneiras se aproximar de Deus, mas acabam ao longo do tempo se perdendo, acabam ao longo do tempo retrocedendo, porque se não tiver vida de oração, que é aquilo que o texto de João, capítulo 15, versículo 5, coloca para nós: sem mim nada podeis fazer, não haverá santificação. A vida de oração é a resposta clara e objetiva para Deus, para Jesus Cristo, dizendo: eu estou aqui diante de ti, e eu sei, eu entendo que sem ti eu nada posso. É na oração que nós dizemos isso para Deus.
de uma forma clara e objetiva. Por isso, Pedro vai, nessa sua carta, no versículo 7, vai fundamentar a necessidade de vigilância, mas em oração. Uma observação que eu quero fazer aqui é que nós precisamos ter muito cuidado, porque em Cristo nós nos tornamos livres da condenação do pecado. Isso está ligado à vida de santificação. Em Cristo nós nos tornamos livres da condenação do pecado. Porém, em Cristo nós não nos tornamos livres do pecado. Porque apesar de nós estarmos rendidos aos pés de Cristo, apesar de nós termos adentrado pelas portas da salvação por meio de Cristo, enquanto nós estivermos nessa vida, nós estaremos suscetíveis ao pecado. Isso me faz lembrar de um jovem que uma vez, ele novo na fé, eu conversando com ele, eu disse: meu irmão, todos nós, crentes ou não, somos pecadores. Ele, não, ele, bateu o pé comigo e falou: não, de jeito nenhum, eu não tenho pecado. Eu disse: meu irmão, todos nós somos pecadores, porque em Cristo nós somos livres da condenação do pecado, do jugo do diabo sobre a nossa vida. Quando nós vimos para Cristo, nós somos livres dessa condenação, mas nós não estamos livres de pecar, que faz parte da natureza humana. E aí eu li com esse rapaz, 1 João capítulo 8, versículos de 1 a 10. 1 João capítulo 8, versículos de 1 a 10. Quero compartilhar com você. O texto diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o processo de uma vida de santidade por meio de Jesus Cristo se dá através da oração, porque na oração nós reconhecemos que somos pecadores, que somos dependentes de Jesus, e por isso, quando a nossa carne tenta falar um pouquinho mais alto, o que nós devemos fazer, o que precisamos fazer, é dobrar os nossos joelhos e orar, e fazer como Davi, disse para Samuel, quando Samuel leva a Davi a notícia: olha, tu pecou e Deus está entristecido contigo. E Davi, na mesma hora, ele se arrepende e seu Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. É uma oração: tem misericórdia de mim, ó Deus. É na oração que nós encontramos uma vida de santificação. Quinto e último ponto, para a gente encerrar, já está finalizando a nossa hora, ainda na continuidade do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, o texto vai dizer: para nós, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e por fim, redenção. Jesus Cristo foi feito para nós redenção. E aí, talvez você esteja se perguntando o que significa essa redenção. E aí eu explico: redenção é o resgate do gênero humano. Jesus Cristo se fez para nós o resgate das nossas vidas. Nós, seres humanos, somos ou fomos resgatados só e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Redenção é o resgate do gênero humano. E eu quero te chamar a atenção para o fato de que todo resgate tem um preço a pagar. Quando nós vemos aí nos filmes onde as pessoas estão presas pelos bandidos
e os bandidos impõem condição para soltar aquelas pessoas, ele impõe um preço a pagar. E Jesus Cristo pagou por nós o preço. O preço foi o seu sangue, a sua própria vida. Jesus Cristo pagou o resgate por mim e por você. E todo resgate tem uma negociação. A negociação foi a vergonha da cruz. Foi isso que o diabo, na sua vã sabedoria, pensando que estava ganhando de Cristo ou do próprio Deus, ele propõe a vida de Cristo pela libertação ou pela salvação da humanidade, e a vergonha da cruz como uma negociação para que nós pudéssemos ser livres, não do pecado, mas da condenação que o pecado traz. Somente em Cristo nós podemos encontrar redenção para as nossas almas. Se você até esse momento você não havia entendido isso, você precisa entender que somente em Cristo nós encontraremos resgate ou redenção para nossas almas. Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo vai dizer assim: porque em nenhum outro há salvação, ou em nenhum outro há resgate, em nenhum outro há redenção, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui nós encontramos Jesus Cristo pagando cabalmente o resgate por nossa vida, por cada um de nós. Colossenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo apagou, riscou com a sua morte na cruz o escrito de dívida que havia sobre cada um de nós. Algumas pessoas ficam presas a algum pacto que tenha sido feito no passado, quando era criança, alguma culpa de quando era menino, de quando ainda não tinha conhecimento das coisas, e pessoas ficam presas a isso. E eu quero te dizer, de Colossenses capítulo 2, versículo 14, Deus coloca essa teoria por terra. Essa teoria cai diante do texto que diz que Ele pagou o escrito de dívida, todo o peso, toda a oferta que foi feita sobre a tua vida, sobre a vida de qualquer mortal, mesmo se isso tenha acontecido quando você era pequenino ou pequenina. Tire esse peso da tua consciência se você já recebeu a Jesus. Não há nada mais a ser pago, não há nenhuma dívida sua com nada nem com ninguém. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu resgatador, como seu Salvador, faça isso e tenha certeza de que o preço oferecido por você lá atrás já foi pago. Jesus, acima de tudo, riscou a dívida que você possuía. Concluindo essa mensagem, ninguém tem autoridade para substituir satisfatoriamente ou pagar perfeitamente o preço da redenção da nossa alma, a não ser Jesus Cristo. Ninguém tem autoridade para substituir a pessoa do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E com isso, o que esse pastor que vos fala deseja é que a partir desse mês, cada um de nós consiga levar a todas as famílias o entendimento da urgente necessidade de buscarmos em oração que toda criatura se renda à sabedoria salvífica do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, porque nessa sabedoria está contida a perfeição da mensagem da cruz, que é a única capaz de salvar a todos que assim o desejarem. Enquanto para
alguns, essa sabedoria é loucura. Para nós que recebemos a Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz, é o poder de Deus, porque na cruz está contido toda a sabedoria e a redenção que pode tornar nossas famílias mais felizes e plenas nele. Eu tenho aqui alguns nomes, alguns pedidos de oração, e eu quero compartilhar com vocês nesse momento. A nossa irmã Márcia Titonelli pede oração pelos seus familiares e por aqueles que perderam seus entes queridos, né? Com esse período aí da pandemia. Estaremos orando pelas famílias, tem bastante oração aqui. Também a irmã Márcia agradece, né, pela vida da irmã Kátia e pela família dela que estava com suspeita de Covid. Mas vamos continuar orando, né, para que Deus possa preservar aquela família, Deus possa sustentar a família da irmã Kátia com o pastor Isaías. Nossa irmã Elaine pede oração pelo seu pai, irmão Lenildo. Vamos orar pelo seu Lenildo. Nosso irmão Derli pede oração por sua nora, Laura, pelos seus filhos e pela sua esposa, irmã Luzeni. Marcone Honorato, diácono desta igreja, pede oração pelo seu irmão, Marinho Honorato. Irmã Cristiane Braga, pedindo oração pela saúde dela e pela família, por um primo que teve AVC por conta do vício de álcool, né? Então vamos orar pelo primo da irmã Cristiane. A irmã Aparecida Oliveira pede oração pelo filho Clério e pela família. Vamos orar pelo filho da irmã Aparecida, e também pede oração pela nora Luciana. Renilda, esposa do diácono Renato, pede oração por uma cunhada, pela sua cunhada, ou melhor, pede oração pela cunhada de uma amiga, né? Oremos pela cunhada da amiga da Renilda. Francisca, que está com Covid, pela saúde da mãe da Renilda e pelos familiares. A irmã Euseli Fernandes, mãe da Amanda, pede oração pela família e pelo mundo assolado por essa enfermidade. A irmã Aparecida ainda pede oração pela neta, Isabela. Márcia Honorato, diaconisa dessa igreja, agradece a Deus pela vida do cunhado Marinho, que já está melhor, né? Nós oramos por ele e Deus agiu. Também pede oração pela irmã dela. Irmã Márcia pede oração pela irmã Cláudia, nora da irmã Dorvina, né? Irmã Cláudia, nora da Dorvina, estejamos orando por ela. A irmã Dorvina é membro dessa igreja. Também oração por toda a família, em especial pela netinha Ayla, que completou 4 meses. Parabéns para a Ayla, 4 meses hoje. Deus abençoe a Ayla e toda a família. Irmão Gilberto Santos pede oração pela família, pela irmã Terezinha, sua esposa, pelo Anderson, seu filho, e pela família do pastor Isaías, pela família do pastor Marco Antônio e pelos missionários. Também irmão Gilberto pede oração pela família do Anderson, seu filho, né? Sua netinha que está doente. A irmã Cristiane Mário, esposa do nosso irmão Luiz Henrique, pede oração por ele, pelo Luiz Henrique, que está trabalhando nesse momento da área médica, o irmão Luiz. Vamos orar por ele, pelos profissionais da saúde que estão na frente de batalha nesse momento, que o Senhor os proteja e guarde. Eu acrescento também pedido de oração pela irmã Celi, né, pelo pastor Valdeci, pelos idosos dessa igreja, que Deus possa preservar os nossos irmãos idosos, irmãos do grupo de risco. Então, vamos estar orando por esses nomes, e eu vou pedir o nosso irmão teólogo Ricardo que vem aqui à frente, e junto com ele já a equipe de louvor, porque depois dessa oração, a equipe de louvor vai estar cantando uma canção, e nós estaremos encerrando o nosso culto, né, a nossa live da noite de hoje. Esqueci de mais algum pedido? Acho que não, né? São só esses. E os pedidos que estiverem chegando aí, não tiverem dado tempo de nós orarmos, Deus conhece e estará atendendo.
Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por cada vida, por cada lar, por cada pessoa, Senhor, que está atento à voz, à mensagem que o Espírito Santo colocou na vida do teu servo, pastor Robson, para entregar a cada um de nós nesta noite. Que cada um deles possa receber, Senhor Deus, essa mensagem, que o Espírito Santo possa estar abençoando, que possa estar guardando, que possa estar consolando, que possa também estar capacitando, Senhor Deus, porque sabemos que esses dias, Senhor Deus, são dias difíceis, são dias, Senhor Deus, de verdadeiras batalhas, mas nós estamos entregando nas tuas mãos cada pedido de oração, cada servo, cada serva tua, Senhor Deus, cada família, como estamos no mês da família, Senhor Deus, entregamos diante de Ti, para que o Senhor possa estar agora fazendo a sua vontade sobre cada um deles. Que eles, Senhor Deus, possam se sentir nesta noite confortados, ó Deus, pela Tua palavra. Aqueles que não Te conhecem, Senhor, que ainda não tiveram uma experiência contigo, que possam olhar agora para a cruz de Cristo e nela se sentir agora, Senhor Deus, tocado, possa agora entregar a sua vida a Cristo, refletindo, Senhor Deus, na sua vida, tendo a certeza de que se Ele creu nestas palavras, porque a Tua palavra diz: quem deu crédito à nossa pregação? Se eles deram crédito à Tua palavra nesta noite, se essa palavra encontrou guarida nos seus corações, que eles possam entregar a sua vida a Jesus e aí procurar, Senhor Deus, na medida do possível, servir ao Senhor nesses tempos de crise. Que essa casa, essa família, Senhor Deus, possa em tudo ser abençoada, em tudo, Senhor Deus, o Senhor possa estar guardando, em tudo o Senhor possa estar livrando. Oramos por esses enfermos, oramos pelas pessoas, ó Deus, que entregaram as suas vidas, oramos, Senhor Deus, por essas pessoas que estão aflitas agora, que estão passando, Senhor Deus, por essas adversidades. Temos a certeza que agora o Teu Espírito, Senhor Deus, está operando nesse lar, o Teu Espírito está fazendo grandes coisas e por isso estaremos alegres, porque teremos, Senhor Deus, respostas, milagres estarão acontecendo. Temos a certeza que o Senhor está operando em cada lar agora. Por isso, Deus, abençoa cada vez mais. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Queridos, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo a cada um de vocês que esteve conosco até agora, que nos acompanhou, e quero deixar, para você a oportunidade, se ainda a tua família não se rendeu à mensagem da cruz de Cristo, que você possa pedir a Deus para que isso se torne uma realidade na sua vida, na sua casa, e só assim vocês serão mais felizes e terão famílias felizes e regozijantes por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abrigando a cada lar e a cada filho, cada família. Deus te abençoe. Vamos encerrar cantando essa canção com a equipe de louvor. Aleluia. Nós vamos cantar com cruz. Eu convido você no seu lar a fazer deste hino a sua oração. Se você entregou a sua vida para Jesus, saiba que nesta noite você seja tomou a melhor decisão da sua vida. Se você estava afastado do caminho do Senhor, faça essa oração e volte, porque Jesus preocupando ainda servir na sua casa, na sua família. É um dia com plena de vergonha, mas contempla esta cruz, porque leva Jesus.
Senhor.